porque eu falo de passado, mas eu falo de Energia. presente e futuro também. Energia. Esse tema é um tema muito caro para mim, no sentido de que eu estou envolvido nesse assunto há quase 30 anos. E eu vou tentar apresentar para vocês, sempre que alguém apresenta uma perspectiva histórica de alguma coisa, é a história como essa pessoa tem visto. Não é necessariamente uma história justa citando todos os momentos. Mas eu vou mostrar muitas das coisas que nós fizemos ao longo desses 30 anos é o dono da comunidade. Ilustrar o cenário do conhecimento internacional nessa área durante esse período. Aqui eu apresento para vocês o potencial conflito de ministro por ser interesses, bom, passa bem, o ministro passa bem, pessoais institucionais com a indústria, o que nesse caso não tem relação com a nossa apresentação. O chefe nós estamos aqui falando atrás, de insuficiência cardíaca, e como eu disse para vocês, nós vamos começar lá nos anos 70. Aqueles de vocês que trabalham também com pacientes devem saber que nos anos 70, na época que eu me formei nessa faculdade, nós abordávamos o nosso paciente com insuficiência cardíaca usando como alvo duas coisas apenas. Nós usávamos medicamentos que já tem agora mais de 200 anos, que é o digital, que tinha por objetivo atuar no coração, e nós usávamos também diuréticos. E é isso que nós fazíamos com esses pacientes. Nós dávamos 2 remédios. E a insuficiência cardíaca, como naquela época, e ainda hoje, mas naquela época ainda mais, tinha uma mortalidade muito elevada. Esse é um período que eu estava nos anos 70, então começando a minha iniciação científica no LAPEX, na Exército da URGS, e foi a época em que eu comecei a trabalhar com medida direta de consumo de oxigênio. Esse aqui foi o primeiro sistema que eu montei. Vocês podem ver um relógio de ar aqui, medindo volume, balões meteorológicos, coleta do ar e análise de concentrações de oxigênio e CO2 usando o Cholan. Cada ponto de medida que nós tínhamos nessa época, então isso é 77 mais ou menos, levava de análise pelo menos uns 20 minutos. Bem que uma vida de vocês hoje é muito mais simples. Atualmente, cada movimento respiratório gera um ponto e vocês não precisam fazer nada para olhar esse ponto, é só olhar para a tela do computador. Nós, nesse período, então, publicamos alguns trabalhos, um capítulo de livro, e aqui está a descrição técnica, uma figura que nós fizemos naquela época, de como era feito essa medida de consumo de oxigênio pela chamada análise sequencial. Já nesse fim dos anos 70, eu tive as minhas primeiras experiências em teste de esforço em pacientes com insuficiência